Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos tratar aqui hoje de direitos reais servidões. Estamos aqui novamente com o nosso mapa mental e vamos então mão à obra. Sejam bem-vindos ao canal e vamos tratar aqui de servidões. Tá aqui é um instituto então dos direitos reais relativos então a direito de propriedade, né, utilização de imóveis alheios e vamos ver por que sentido que eles ocorrem. E vamos inicialmente aqui por uma ideia conceitual. Bom, a ideia de servidão vem de servitus, que quer dizer exatamente escravidão. Ou seja, quando a gente fala em servidão, a gente tem a ideia de duas figuras que a gente vai ver logo mais, que é a figura do prédio serviente e a figura do prédio dominante. Então, quando a gente tem a figura da servidão, um dos bens, que é o prédio serviente, ele se submete, ele é escravizado, digamos assim, ao prédio dominante. E merece destaque aqui o que prevê o artigo 1378 do Código Civil, que fala o seguinte: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de imóveis. Então veja que o artigo 1378 ele traz aqui o próprio conceito e diversas características importantes desse instituto que é o direito de servidão. Então ele depende de registro, ele pode se dar por declaração expressa, mas pode vir também por testamento. Ela é uma situação que você tem dois imóveis. Então essa é a ideia central da servidão. Alguém se submetendo a outro. Ela não cinde a propriedade, ou seja, a servidão ela não divide a propriedade com ninguém. Isso aqui não é um condomínio. Na verdade, o que nós temos aqui é um prédio exercendo a sua ingerência lá sobre o outro. E por que que a legislação acabou preferindo regulamentar esse instituto aqui? Pelo seguinte, porque há algumas situações em que nós temos o que chamamos aí de desigualdades naturais. Essas desigualdades naturais, elas ocorrem muitas vezes pelo fato de que as servidões, elas vêm para ajudar quando, por exemplo, eu não consigo atravessar de um local para o outro do imóvel, eu não consigo acessar uma água, o meu imóvel não tem água, e aí a servidão de água vem trazendo aquela água ali para mim. Então, são situações que a servidão viabiliza. Então, esse é o objetivo central dela. Voltando aqui, servidão versus direito de vizinhança. O que nós podemos interpretar sobre isso daqui? A servidão, ela tem a ideia de facilitar o uso, então, do prédio dominante. Facilita a vida do prédio dominante. Enquanto que o direito de vizinhança, ele não passa de um mero imperativo legal. Então, quando você tem lá o direito de vizinhança determinando a questão de não permitir perturbações de saúde, sossego, segurança, a ideia é exatamente a lei determinando essas questões. Enquanto que a servidão, ela já existe justamente para facilitar. Qual que é o titular do direito de servidão? Bom, é sempre o proprietário do prédio dominante. Então, o proprietário do prédio dominante é aquele que vai, então, precisar de utilizar o espaço do prédio serviente. Para ficar mais claro para vocês, imagina que o João é o proprietário do prédio dominante e ele precisa passar pelo imóvel do Joaquim para chegar até a rodovia que está lá em cima. Então, nesse momento, o prédio dominante, que é o do João, ele vai precisar utilizar um caminho que tem lá no prédio do Joaquim. Então, o Joaquim vai submeter ao João. E aí ele vai utilizar esse caminho, atravessa e chega lá na rodovia. Tá? É uma situação de encravamento que a gente pode ter aqui, que caracterizaria, então, o direito de servidão, o Instituto de Direito de Servidão. O proprietário do prédio serviente, que é aquele que é escravizado, o que nós temos aqui? Ele é obrigado a permitir que o dominante exerça atividade em seu bem. Ele é obrigado a isso. E isso é uma questão de um imperativo decorrente do Instituto. Ele não tem muito o que fazer a partir do momento que o direito de servidão é realmente reconhecido.
Existe um instituto também, lá do direito administrativo, que é a servidão administrativa. A servidão administrativa, ela, digamos assim, se utiliza de mecanismos do direito civil para a servidão na administração pública. O que a gente pode caracterizar aqui? Ó? Ela, então, é oriunda do poder público e algumas características, algumas situações que a gente tem, seriam essas aqui, ó. Cabos aéreos de energia elétrica. Quando você vê lá passando os cabos de energia, quando você está andando na estrada aí, você vê passando cabos de energia em cima de propriedades rurais, são servidões administrativas. Tubulação de água e esgoto, que passa aí pela cidade, por baixo também dos imóveis. E edificações próximas a aeroportos, quando a pessoa tem, digamos ali, uma obrigação de não fazer, de não poder construir acima de uma determinada altura. Então, isso são servidões administrativas em que você tem o poder público, o interesse público dominando sobre o interesse privado particular. Quando você puder, faça uma leitura desse decreto-lei aqui, 3.365 de 1941, que você vai ver maiores detalhes sobre a servidão administrativa. Quais modalidades nós podemos falar de servidão? Nós temos basicamente a servidão de passagem e a servidão aqueductus. Então vamos a ela. A de passagem é iter actus e via, ou seja, é uma servidão de caminho, é uma servidão que você precisa utilizar para chegar do ponto A até o ponto B. Enquanto que a servidão aquedutos, ou de água, né? Ela conduz a água pelo prédio alheio. Então, a água vem de um determinado ponto, pode ser um açude, pode ser uma barragem, e ela vai passar por um imóvel. Esse imóvel tem que tolerar a passagem dessa água para ela chegar no imóvel seguinte. Então, a servidão, ela submete os imóveis a esta realidade. Muito bem, vencida a coluna da direita, vamos agora para a coluna da esquerda e falar um pouco sobre classificação de servidões. O que nós podemos falar aqui? Ó? Primeiramente é o seguinte, nós podemos ter as servidões rústicas e as servidões urbanas. Pensando aqui nas servidões rústicas, aqui a gente não está dizendo que necessariamente essa servidão aqui, ela é, por exemplo, na zona rural. O que a gente está analisando aqui é quanto à utilização realmente do solo, né? Então, se você vai fazer uso dessa servidão realmente para solo, para plantio e tudo mais, a gente fala em servidão rústica, né? A utilização de solo, utilização de solo. Agora, quando a gente fala em utilização de prédio edificado, por algum motivo ela está vinculada a questões de prédio, igual eu falei agora há pouco ali, próximo a aeroportos, a questão de não poder construir determinada altura, então a gente fala em servidão urbana. Então é nesse ponto aqui, até especialmente nesse ponto, que a gente não precisa necessariamente que esse prédio esteja na zona urbana. Ela pode ser também um prédio que esteja na zona rural, tá? Então isso é a modalidade, a classificação aqui de servidões urbanas ou rústicas. Elas também podem ser positivas ou negativas. O que a gente pode destacar sobre isso? Com relação à positiva, é a permissão da prática de atos sobre o prédio serviente. Então, o dominante, ele está permitido praticar atos, ele está permitido ingerir em cima lá do prédio serviente. Como é que isso pode se dar? Com a famosa servidão de passagem. Então, ela é positiva, por quê? Porque o dominante, ele pode, positivamente, digamos assim, ingerir sobre o prédio serviente. Por outro lado, as negativas já caracterizam por uma abstenção, ou seja, nesse caso já há uma não prática de algum ato, que seria, por exemplo, a proibição de construir. Então não é que o prédio dominante ele vai ingerir lá, passar por dentro, fazer qualquer coisa em cima do prédio serviente. Na verdade, é o prédio serviente que vai ter uma limitação, como por exemplo, eu disse agora há pouco, dos imóveis próximos a aeroportos, no caso de servidões administrativas, ou seja, eles não podem construir a determinada altura. Muito bem. Temos também, e essa classificação aqui é muito importante, gente, principalmente pensando aí em provas e concursos, são as aparentes e as não aparentes. Se você fizer uma análise aqui
do próprio termo, né, da própria expressão. Aqui tem até um emojizinho aqui, deixa eu ver como é que é. Aí tem, não, aqui ele aparece só embaixo, não apareceu para vocês. Mas a questão aqui das aparentes e não aparentes, o nome já diz, né? Aparente é possível visualizar, as não aparentes você não vê. Então, isso gera uma série de impactos, inclusive sob o ponto de vista possessório. Mas vamos lá. As servidões aparentes, que estão aqui, as servidões aparentes, elas então são exteriorizáveis, você consegue vê-las. E o que mais que a gente tem? Elas manifestam-se materialmente, você consegue constatá-las materialmente, elas não estão apenas no campo da lei ou das ideias, digamos assim. E o exemplo típico é o aqueduto. Então é aquele duto, né, aquele caminho que transfere aquela água do ponto A para o ponto B, é uma servidão nitidamente aparente. Você realmente enxerga, você vê o que está acontecendo ali. Enquanto que as não aparentes, elas são não visíveis. Você não consegue vê-las. Então, por exemplo, aquela abstenção lá, próximo ao aeroporto, que você não pode construir. É uma servidão não aparente. Quando a gente fala em uso capião, e já adianto aqui que é possível sim fazer uso capião em caso de servidão, com base no artigo 1378, parágrafo 1º, elas apenas incidem nas servidões aparentes. A gente só fala em uso capião das servidões aparentes, aquelas que realmente você pode ver. E uma grande discussão, digamos assim, um ponto que costuma dar alguma divergência, essa servidão de caminho é ou não uma servidão aparente. E porque às vezes esse caminho ele existe, mas ele não está devidamente identificado ali. É apenas um trilho, uma coisa que a pessoa utiliza, mas não está um caminho exatamente, digamos assim, demonstrável visualmente. Então, a doutrina e a jurisprudência nos ajuda da seguinte forma: ela pode ser sim aparente, desde que ela tenha deixado marcas. Que marcas seriam essas? Por exemplo, rolamentos na pista, né? Sinal de... Eu lembro uma vez uma ação que eu tive, o juiz foi até o local fazer uma inspeção judicial e um dos pontos que ele constou na ata da inspeção foi exatamente sinais de trânsito de veículo, pneus, etc. Passava ali também o ônibus escolar. Ou então, se realmente tiver pavimentação, já teve lá paralelepípedo, algum tipo de calçamento, e isso é suficiente para a gente falar que a servidão de caminho é aparente. Caso contrário, ela pode ser apenas uma servidão não aparente. Bom, aí a gente vai aqui quanto à situação dos prédios. Aqui, ó, aqui embaixo. Como é que fica a situação, então, dos prédios? A gente pode ter a seguinte situação. A servidão pode ser contínua. Aqui, ó, servidão pode ser contínua. O que é uma servidão contínua? Ela independe de ato humano. A servidão ela vai acontecer independente do ser humano estar lá ingerindo sobre ela ou não. E, novamente, nós vamos chegar aqui na servidão de água, né, na passagem de água. Então, nós temos aqui, inclusive, pensando aí em algumas subclassificações que a gente tem, então, a gente viu agora há pouco, servidão aparente, servidão de água. E aqui, contínua. Então, a gente pode ter uma servidão aparente, contínua. E, de outro lado, a gente chega aqui na servidão descontínua. O que seria a servidão descontínua? Essa daqui depende de uma atividade humana atual e até mesmo constante, né? E aí a gente pode dizer aqui, então, a servidão de trânsito e a servidão de retirar a água, que não é a do aqueduto, que a pessoa vai levar, essa água vai chegar naturalmente lá, pelo aqueduto, pelo caminho de água, né? A servidão de retirar a água é o acesso que a pessoa tem direito de ir até a mina, por exemplo, para buscar a sua água, porque assim foi assegurado pelas formas de aquisição da servidão que a gente vai ver daqui a pouco. Então, conforme eu disse para vocês, ó, existe uma importância dessa distinção, da gente falar se ela é contínua ou descontínua. Onde que está essa importância? O artigo 1213 que traz esta informação para nós. Primeiro é o seguinte: não cabe a ação possessória das servidões das seguintes situações: contínuas não aparentes. Se eu não tiver como visualizar a
servidão, eu não tenho como fazer a ação possessória sobre ela. Da mesma forma, eu não tenho como fazer a ação, né, possessória em cima de servidões descontínuas, que a gente viu aqui, ó, voltando novamente, se você quiser relembrar, é aquela que depende de atividade humana, servidão de trânsito, retirar água, né? Então, para essas aqui, ó, não cabe a discussão na ação possessória. Lembrando, gente, que essa questão, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente também precisa de lembrar que, no caso da servidão de caminho, que é essa daqui, né, como a gente colocou aqui, ó, servidão de trânsito, o caminho, muitas vezes, ele pode ser numa situação realmente de continuidade e de necessidade de defesa, sim. Mesmo que a gente fale aqui que não cabe ação possessória, mas se porventura o vizinho coloca lá uma porteira no caminho da pessoa, aí a questão já muda, né? Aí é perfeitamente possível você fazer, sim, a questão da ação possessória. Aliás, aproveitando também aqui o ensejo para falar o seguinte, a servidão, ela sempre deve se dar de uma maneira menos onerosa possível para o prédio serviente. Então, não é proibido que exista, por exemplo, uma porteira num caminho de servidão, desde que, é claro, que o acesso à abertura dessa porteira seja assegurado ao prédio dominante. Porque, às vezes, o prédio serviente tem culturas, tem gado, ou vice-versa, né? E aí ele não quer que o gado, por exemplo, do vizinho do prédio dominante entre na sua propriedade. Então, uma coisa é permitir que ele utilize o caminho, outra coisa é ele ser danificado, né? A propriedade dele ser danificada por isso. Então, isso é muito importante da gente observar, né? Bom, o que não é visível, e aqui é uma frase do Venosa, que essa aula aqui foi preparada também, conforme a aula anterior, em cima do Silvio Salvo Venosa. O que não é visível, materialmente demonstrável, não pode ser objeto de posse. E aqui é onde eu volto a falar para vocês da colocação da servidão de caminho nessa zona fronteiriça. Se o caminho for visível materialmente, é lógico que ele é passível de proteção possessória. O problema é quando é um caminho que não tem nenhuma identificação ali que exista realmente aquele caminho. Então, como é que eu vou defender isso via ação possessória? Eu posso tentar buscar uma ação declaratória para o juiz declarar que existe aquele caminho ou para apurar se deve se construir esse caminho para mim ou não. Agora, defender algo que eu não consigo demonstrar visualmente, aí não dá. Então, é nesse aspecto aqui, que agora há pouco eu mencionei para vocês, o cuidado que a gente deve tratar quando a gente falar em servidão de trânsito ou servidão de caminho, e volta naquela questão lá atrás que o servidão de caminho pode ser ou não aparente. E se for aparente, perfeitamente é cabível a ação possessória, igual eu disse agora há pouco, se porventura o prédio serviente coloca lá um cadeado e impede a entrada, né? Características das ações aí, da característica, eu ia dizer ações possessórias, não, características da servidão. Vamos a elas aqui, então. Primeiramente, as servidões são direitos reais, né? São direitos reais por quê? Porque o código assim prevê. Quando a gente estuda direitos reais, a primeira característica dos direitos reais é que eles são um rol taxativo. Ninguém inventa direito real. Quem prevê a existência do direito real é a lei. Então, só por isso você já pode ficar tranquilo que você já definiu que a servidão é direito real, porque está prevista no Código Civil como uma espécie de direito real. E por ser direito real, ela acarreta exatamente o efeito erga omnes. Então, a partir do momento que realmente existe a servidão, o prédio serviente ele é obrigado a tolerar, então, a existência desse caminho. Outra característica, ela incide sobre imóvel alheio. Então, a servidão ela sempre vai atingir o imóvel de B. E o A vai passar por ele. O A vai utilizar a água que vem dele. Então, essa é a ideia. A gente sempre vai ter que ter dois bens ali. E a partir disso, a gente tem, então, a situação do prédio dominante e do prédio serviente. O dono do prédio dominante,
adquire o serviente. Digamos que aconteça uma situação como essa. Então, o dono do prédio dominante, ele pode ser herdeiro do prédio serviente, ou ele comprou mesmo o prédio dominante, né, o prédio serviente. Ele comprou, ou recebeu por doação, ou recebeu por causa-mortes. O que é a consequência? Que características nós teremos nesse caso? Vai ocorrer a extinção da servidão, né? É uma situação aqui de confusão, né? Os dois imóveis agora, aquele para quem servia, passa a ser daquele que passou a tê-lo, né? E finalmente aqui, ó, elas são sempre um gravame, né? Quando você fala em servidão, o prédio serviente sempre vai ter que conviver com esse gravame aí, e inclusive devidamente registrada no cartório de imóveis, quem adquirir esse prédio, por ser um gravame, por ser um ônus, sempre também vai ter que conviver com essa situação. Bom, e agora nós vamos à remoção da servidão. Conforme eu disse agora há pouco, a servidão ela é sempre um ônus, ela é sempre um gravame. Então, a depender do volume desse gravame, do volume da dificuldade que ela causa para o prédio serviente, por exemplo, ele precisa, vai fazer um determinado empreendimento, vai fazer um plantio de café, ou ele vai utilizar ali para um pasto, e aquele caminho passando no meio da propriedade dele prejudica a utilização daquela lavoura. Por exemplo, vai plantar milho, vai precisar de passar maquinário, soja, etc. Então, ele pode propor uma modificação desse caminho. Vamos passar esse caminho lá por cima ou lá por baixo, porque está cortando o meio da propriedade. Então, existe essa situação que é prevista aqui, né, no Código Civil, no artigo 1384, vou aumentar ele um pouquinho aqui, que diz o seguinte: a servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Então, tanto um quanto o outro pode. É lógico, se isso não for resolvido amigavelmente, aí você vai ter que mover uma ação de modificação de servidão, né? Isso aqui poderia resolver amigavelmente, mas se não houver essa possibilidade, vai ter que ser por uma ação. Como que se extingue a nossa servidão? Bom, ela pode se extinguir por convenção das partes, pode ser um comum acordo, elas resolvem não ter mais aquela existência. Pode ser que o dono do prédio dominante resolva renunciar. Eu estou abrindo mão da servidão aqui, porque agora a prefeitura abriu um outro caminho lá para mim, ou a rodovia agora vai passar na porta aqui da minha propriedade, então eu não vou mais utilizar. Ou, a depender do caso, se durante muito tempo ela não foi utilizada, aí a gente tem quase que um fenômeno aqui de supresse e surrécio, e aí com isso o direito não socorre os que dormem, você parou de usar, essa servidão, por algum motivo, lembra quando a gente viu lá o porquê da servidão? É para ela facilitar o uso do prédio. Se não está sendo utilizada, é porque provavelmente esse prédio não está dependendo mais dela. Então, é uma forma de você buscar a extinção. E se ocorrer a extinção, qual que é a consequência? A consequência é o cancelamento no cartório de imóveis. Então, a servidão está lançada lá no cartório de imóveis. Se ocorrer a extinção, vai ser cancelado. E caminhando aqui para o final, quais ações judiciais nós podemos ter quando falamos em servidões? Então, basicamente, a gente pode prever a utilização das ações possessórias. Então, você pode entrar com reintegração de posse, com manutenção de posse, com interdito proibitório, se a sua eventual servidão estiver ali correndo algum risco. E existe também o uso capião. É possível você adquirir uma servidão que não está devidamente registrada ainda, né? Você pode adquirir pela uso capião. E, logicamente, desde que seja uma servidão aparente. Então, é um caminho devidamente pavimentado, é um curso d'água perfeitamente visualizável. Certo? Muito bem, esse aqui é o quadro geral, então, que nós temos aí, ó, as nossas servidões. Então, aqui, né, finalizando, muito bem, atenção aqui. Então, muito bem, nós tratamos aqui hoje desta modalidade de direitos reais, que são as servidões.
com todas as características que nós trouxemos aqui, situações, espécies, ações que são cabíveis, e espero que vocês tenham compreendido a matéria e que tenha sido um auxílio para vocês continuarem firmes nos seus estudos. Obrigado e até a próxima!